Uma data importante que, é claro, não pode passar em branco. A lei que dá direito ao consumidor está completando 27 anos de vigência. Oi, pessoal! No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre os 27 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. É importante destacar que foi em 1991 que o Código de Defesa do Consumidor começou a ser aplicado, pois as empresas tiveram 6 meses para adaptar a nova lei. Neste período, as empresas criaram serviços para melhorar o atendimento. O SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, foi uma dessas medidas. O Código de Defesa do Consumidor trouxe bastante mudanças para o mercado de consumo, principalmente por determinar a efetivação de direitos. As empresas começaram a atender melhor seus clientes. Um grande benefício trazido pelo CDC foi a boa-fé objetiva. Mas o que é a boa-fé objetiva? É a obrigação que as empresas e os consumidores têm de atuar com lealdade, franqueza, honestidade e integridade. Ou seja, tanto os consumidores como os fornecedores de produtos e prestadores de serviços deveriam agir com boa-fé e ética. O CDC trouxe ainda outros valores nas relações de consumo dos brasileiros, como, por exemplo, o fornecedor não pode mais enganar o consumidor, realizar cobranças abusivas, fazer publicidade enganosa, dentre outras práticas abusivas. O que eu quero passar para vocês é que realmente tivemos muitas mudanças dentro do Código de Defesa do Consumidor, sendo elas importantíssimas para melhorar a relação entre o consumidor e as empresas. Mesmo esse código completando quase 30 anos de existência, ainda vemos inúmeras violações por parte dessas empresas. Por exemplo, muitas empresas colocam o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o SPC e o Serasa, de forma indevida. Em primeiro lugar, essas empresas deveriam buscar o entendimento e o diálogo com o consumidor, para depois tomar as providências que entenderem necessárias. E é justamente isso que queremos mudar. Meu objetivo maior é fazer com que essas empresas respeitem efetivamente os consumidores e principalmente que apliquem as regras e os valores do CDC. Acredito que as empresas deveriam tratar os consumidores pautados em todos os valores do nosso código. Se isso acontecesse, teríamos melhores produtos e serviços prestados. Portanto, 27 anos da nova lei que dá direito ao consumidor. E você, consumidor, está fazendo valer exatamente o que lhe dá todo esse direito de exigir? Aliás, esse tema foi destacado num seminário realizado recentemente pela Secretaria Nacional do Direito do Consumidor. E o secretário, o advogado Arthur Rolo, destacou a importância do tema. Sem dúvida nenhuma, as maiores reclamadas dos órgãos de proteção e defesa do consumidor são aquelas empresas reguladas pelo poder público. E as concessionárias de serviço público têm um papel muito importante nas reclamações dos consumidores. Então, é fundamental que elas ingressem na plataforma consumidor.gov, porque é uma plataforma que visa a autocomposição dos litígios entre consumidores e fornecedores e com certeza diminuir as demandas judiciais. A gente sabe que essas concessionárias de serviço público, elas têm uma demanda grande não só nos órgãos de defesa do consumidor, como no Poder Judiciário. Então, se o objetivo é efetivamente resolver os problemas dos consumidores, elas vão ingressar a nosso convite na plataforma consumidor.gov e vão passar a resolver os seus problemas diretamente com os consumidores, sem a necessidade do consumidor recorrer ao PROCON ou mesmo ao Poder Judiciário. Bom, fortalecimento dos PROCONs é um tema relevante, já existe um projeto de lei em andamento lá no Congresso Nacional, então a gente vai lutar para que esse projeto seja aprovado. Temos aí questões que estão causando um impacto na economia e na defesa dos consumidores, como a questão dos extratos, que a gente está estudando para ver o que é possível fazer para melhorar a vida dos consumidores, mas também
também preservar a situação jurídica das empresas. A gente sabe que tem empresa que tá quebrando, e isso não é bom para a economia do país, porque o setor da construção civil é um setor muito importante, e a gente precisa continuar o trabalho que está sendo feito, divulgar mais o consumidor.gov e aumentar o número de empresas nessa plataforma e evitar que demandas de consumo cheguem ao Poder Judiciário. Hoje, eu estava conversando com uma juíza justamente aqui da cidade de Campinas. Ela estava falando que no juizado especial onde ela trabalha, na vara do juizado especial em que ela trabalha, cerca de 70% das demandas de consumo são demandas ligadas a direito do consumidor. E muitas vezes essas demandas são de R$40, R$50. Então precisa haver o bom senso, e por isso a importância desse seminário, a Era do Diálogo. Precisa haver bom senso por parte das empresas para que as empresas não deixem que esses problemas cheguem ao Poder Judiciário, e precisam solucionar. O consumidor precisa buscar mais a empresa, porque é fato também que tem consumidor que já entra diretamente no Poder Judiciário, e as empresas, quando solicitadas pelo consumidor, precisam atender esse consumidor, porque é muito mais caro deixar esse processo continuar, chegar aos PROCONs e chegar ao Poder Judiciário. Esse encontro é fundamental. A gente teve aqui órgãos de defesa do consumidor, a gente teve aqui empresas, a gente teve aqui estudiosos do direito do consumidor, e o tema do seminário de estudo. A gente precisa dialogar. Hoje a gente vive numa sociedade em que os meios de comunicação são os mais vastos, mas a despeito da multiplicidade de meios de comunicação, o diálogo ainda é ruim. Então, esses problemas de judicialização de todos os setores do mercado que a gente tem visto decorrem muito da falta de diálogo. Por isso que o tema do seminário é um tema muito propício. A gente aqui teve oportunidade de ouvir o lado das empresas, as empresas tiveram a oportunidade de ouvir o lado do consumidor, e o importante é que cada qual tenha consciência do seu papel na relação de consumo, do seu papel no mercado, na economia, e o interesse de todos é a harmonia, que é justamente um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, que é a harmonização dos interesses dos integrantes da relação de consumo. Por isso a importância desse seminário. Ficamos muito felizes de estar aqui, estamos voltando para Brasília muito mais preparados para enfrentar essas questões aí desafiadoras que vêm pela frente. 7 anos da lei que rege o direito do consumidor. Você faz valer esse direito? Aqui em Marília, ouvimos o coordenador do PROCON, Guilherme Moraes, advogado especialista nessa área de direito do consumidor, falou sobre o tema e destacou que com a tecnologia é preciso ficar atento. É sempre um prazer estar aqui, trazendo temas tão relevantes, tão importantes do direito do consumidor. Hoje o tema é compra pela internet, então o consumidor ele deve permanecer atento, evitar compras de última hora. O site do PROCON, da Fundação PROCON São Paulo, ele disponibiliza uma relação de sites que não são confiáveis, e o consumidor tem que permanecer muito atento, muito criterioso, principalmente com aquelas ofertas miraculosas, mirabolantes, onde se oferta muitos produtos a preços incríveis, preços assustadoramente baixos. Hoje na nossa economia, em recessão como está, ninguém consegue fazer milagre. Então, muito cuidado, muito critério, pesquise sempre os preços. A Fundação PROCON São Paulo divulgou agora, dia 2, uma pesquisa de preços, onde localizou a diferença de 80% até 80% de diferença de preços para o mesmo produto. Em determinada loja, comercializando o mesmo produto com preço muito superior, então é de muito bom tom, tanto para as compras virtuais quanto para as compras físicas, que o consumidor gaste um pouquinho de tempo, às vezes na internet, um pouquinho de sola de sapato, e pesquise os preços para que não caia nessas armadilhas que o comércio ainda impõe para nós. Bem, o comércio virtual realmente tem crescido. No Brasil, aguarda-se agora um crescimento da ordem de 10% em relação às vendas do Dia dos Pais do ano passado. Problemas têm aumentado também? Tem.
na mesma vertente que as compras elas têm aí o seu aumento, isso respinga nos balcões dos PROCONs municipais, principalmente aqui em Marília, onde a gente percebe uma gama cada vez mais complexa de reclamações relativas a compras pela internet. Então fica aí a dica, evite compras de última hora, se atente à questão dos prazos de entrega, garantia, existe a possibilidade de contratação de garantias estendidas ou seguros complementares, mas isso são possibilidades, não há a obrigatoriedade de se adquirir esse tipo de contrato, até em latente afronta ao CDC no que diz respeito à venda casada. Do mais, o consumidor deve necessariamente tomar todas as informações, principalmente com relação a compras de sites que comercializam produtos importados, sites que são hospedados fora do nosso país. Muito cuidado, muito critério. Nessa modalidade de compra, a atenção ela tem que ser redobrada, até porque uma possível, uma suposta vantagem que é com relação ao preço, ela pode se esvair no pagamento dos impostos que são devidos quando da entrada desse produto aqui no nosso país. Então, muito critério, muito cuidado e do mais, se tiver alguma dúvida ainda pode procurar o nosso PROCON para que a gente tenha a possibilidade de sanar e minimizar a ocorrência de problemas agora para as compras do Dia dos Pais. Bem, quando há esse tipo de situação, o calote, o procedimento, o que o PROCON pode fazer nesse sentido, Guilherme? Daí a importância, Zé, do consumidor se resguardar, tomar informação, pesquisar a respeito do site que ele está adquirindo, o produto ou o serviço, para que a gente consiga notificar o fornecedor, solicitar o cumprimento da oferta ou o cancelamento da compra do jeito que a legislação determina. Existem pessoas que ainda descuidadas mantêm relações de consumo com sites que sequer são registrados ou que têm um endereço físico. Então é sempre importante, antes da concretização da compra, da aquisição, solicitar informações do site, por exemplo, o seu CNPJ, para que a gente tenha alguma coisa física, alguma coisa plausível, para que esse consumidor, esse fornecedor, possa ser notificado na ocorrência de algum problema. Volto a dizer, o PROCON, a Fundação PROCON São Paulo, no seu site, que é o www.procon.sp.gov.br, disponibiliza uma grande lista de sites ativos e sites que já não estão mais no ar, que lesaram o direito do consumidor e por isso devem ser evitados. Vale a pena acessar, além de outras tantas ferramentas que a gente tem também online disponível para o consumidor. Bem, em relação ao comércio convencional, alguma dica, alguma orientação? Evitar compras de última hora é de essencial importância. Por quê? Tira de nós, primeiro, a possibilidade de pesquisar o preço. Como já foi dito, a pesquisa que o PROCON de São Paulo soltou verificou a diferença de preço para o mesmo produto, mesma marca, mesmo modelo, de 80%. É muita coisa. Pesquisar preços, tomar muito cuidado com o prazo da entrega, analisar a possibilidade de troca e, se isso for concedido, solicitar para que o fornecedor consigne essa informação na nota fiscal, em algum documento anexo à compra, para que o consumidor não tenha nenhum tipo de problema. A troca, como já foi dito e amplamente divulgado, num primeiro momento ela não é direito. Ela só passa a ser direito a partir de que o fornecedor oferte isso para nós e isso conste em algum documento, em alguma anotação na nota fiscal. Pode ser solicitado prazo para troca, pode ser acordado prazo para entrega. Então, são pequenos detalhes que acabam fazendo a grande diferença na relação de consumo em si e pode dar critérios, dar contornos para a relação de eficaz ou ineficiente. Preço à vista, o desconto. Que destaque dá? Bom, a legislação que determina a questão do preço à vista, ela fala que o consumidor ele pode receber um desconto para pagamento em dinheiro. Isso tem que estar informado e é de extrema importância que o fornecedor sempre trabalhe com o maior preço.
Um exemplo, se o fornecedor vai vender determinado produto a R$100 e quer conceder R$20 de desconto para pagamento à vista, em dinheiro ele sempre vai informar os R$100. Nunca tratar como menor valor, para que isso não ocorra numa publicidade, numa propaganda enganosa e esse fornecedor passe a estar passivo de uma autuação, de uma fiscalização do PROCON. 27 anos da Lei do Consumidor. Você acompanhou atentamente. Faça agora fazer valer mesmo o seu direito. Comércio de Marília no momento com o mês do consumidor, setembro, depois do Dia dos Pais, agora depois virá a promoção do Dia das Crianças, uma data realmente muito forte e aí a expectativa para o Natal. Destaques: Prefeitura não paga e gota atrasa salários dos funcionários para serviços terceirizados. Lacração das rádios. Clube AM Itaipu FM. Agora o processo sob sigilo de justiça. Prêmio da Mega Sena acumula e chega a 5 milhões nesta quarta-feira. Daqui a pouco vamos falar sobre educação.